Olá, muito boa noite. Está começando o Jogo do Poder de São Paulo. Sejam todos muito bem-vindos e, como sempre, obrigado pela sua audiência. No final de janeiro, a presidente Dilma Rousseff, durante o pronunciamento na televisão, anunciou um corte na tarifa de energia elétrica de 18% para residências e até 32% para as indústrias. Entenda-se que este corte, na verdade, é a redução dos impostos abusivos que o brasileiro já se acostumou a pagar e que pouco reclama. Eu ainda defendo uma verdadeira revolução com pessoas nas ruas para que os governos municipal, estadual e federal entendam que a população está de saculum plenus, para dizê-lo em latim. De qualquer forma, a redução dos impostos da energia tem muito da batalha, da dedicação e da insistência no tema da Fiesp, Federação das Indústrias de São Paulo, através do seu presidente Paulo Scaff, que é o nosso convidado de hoje. Obrigado, Paulo, por ter vindo. Obrigado pelo convite, Rony. Você batalhou muito por essa questão, né? Acabou não só beneficiando as indústrias, mas também o povo brasileiro. Como é que foi o bastidor dessa história? Na verdade, essa história começou há uns 2 anos, quando nós percebemos que no ano 2015 haveria o vencimento de contrato de concessões de 28% da geração de energia do Brasil, 80% da transmissão e 40% da distribuição. Eram contratos que foram inicialmente concedidos pela União para empresas na década de 60, que tiveram um período de 35 anos, venceram em 1995 e aí foram prorrogados por mais 20 anos até 2015. E no Brasil, nós temos o privilégio de ter a forma mais barata do mundo de produzir energia, que são as hidrelétricas. Mas é o dobro do que nos Estados Unidos, por exemplo. Mas a hidrelétrica, ela é barata para operar, para manter, mas é caro o investimento. Então, o custo alto da energia gerada pela hidrelétrica é o investimento. Então, a amortização, o retorno desse investimento pesa no preço. Como essas concessões foram feitas inicialmente até 1995, as usinas foram construídas e foi cobrado da sociedade esse valor da amortização. Ou seja, quem pagou as usinas não foram as companhias estatais que tinham concessão, foi o povo brasileiro através da conta de luz. Cada vez que você pagava aquele preço da energia, estava embutido a operação, a manutenção das usinas e mais o retorno daquele investimento que tinha sido investido. Muito bem, quando chegou em 1995, o correto seria ter sido retirado do preço este valor da amortização. Deixa eu fazer um pequeno parênteses, Paulo. No caso, por exemplo, da Itaipu, que foi o consórcio, o Brasil foi quem fez o investimento financeiro, financiou para o Paraguai, inclusive, a construção. Nesse caso, nessa conta, também estava incluído o valor que foi emprestado para o Paraguai ou só o valor da parte brasileira? Não, Itaipu não entra porque é uma binacional e não está vencendo nada agora. Um outro universo. Itaipu é uma outra história. Essas usinas que vencem agora em 2015, elas são usinas que o contrato de concessão venceu a primeira vez em 1995, foram prorrogados por mais 20 anos e, como eu dizia, em 95, na prorrogação de mais 20 anos, já deveria ter sido feito um desconto daquela amortização. Para dar números, vamos dizer, o megawatt-hora, o preço médio dos contratos, está a R$ 90 o megawatt-hora. Nos 90, 70 são amortização de investimento, que já foi cobrado naqueles 35 anos até 95. Aí, 95 para 2015, nessa prorrogação, pela segunda vez foi cobrado de toda a sociedade essa mesma amortização. Ou seja, todos nós, todas as residências, empresas, indústrias, pagaram pela segunda vez a mesma usina. E agora iam cobrar pela terceira vez. E queriam prorrogar de 2015 por mais 30 anos ao mesmo preço. E aí começou aquela conversa de fazer um descontinho, não se tratava de descontinho, se tratava de 75% do valor do preço que estava sendo cobrado, era a amortização do investimento, que, como eu disse, o que é caro na usina hidrelétrica é o investimento, o que é caro é o retorno desse investimento. Foi aí que a Fiesp começou a campanha Energia a Preço Justo. Então, nós mostramos tecnicamente que era injusto se cobrar novamente investimento, que a lei determinava que no final desse período de concessão fossem feitos novos leilões para um novo período e, logicamente, nesses novos leilões ou nessa nova negociação, teria que tirar do preço
o valor da amortização. Ou seja, num contrato de geração de energia que está R$ 90, tinha que passar para 20. E o mesmo em relação à transmissão e à distribuição. Muito bem, fomos ao Senado Federal, participamos de audiências públicas, fizemos a campanha pela imprensa, fomos ao TCU, Tribunal de Contas da União, fizemos de tudo durante 1 ano e meio. E o governo se convenceu, a presidenta Dilma, o ano passado, anunciou que ia baixar o preço da energia, acolhendo o nosso pedido, ou seja, baseado na retirada da amortização que já tinha sido cobrado em outras épocas. Essa retirada, esse valor da amortização, tirando do preço da geração, da transmissão e da distribuição, refletiria no valor total, no valor final da conta ao consumidor, em torno de 20% de desconto. Foi isso que nós lutamos durante 2 anos, foi isso que a presidenta acabou aceitando e anunciando. Nós ficamos 1 ano e meio, de certa forma, pressionando o governo. A partir do momento que a presidenta anunciou e atendeu o nosso pleito, o pleito da sociedade, nós passamos a apoiar o governo para aprovar no Congresso a medida provisória 579, que foi aprovada, foi sancionada pela presidenta, se transformou em lei e, efetivamente, agora nós temos o desconto acontecendo de 18% a 32%. Ninguém viu ainda na conta, né? Porque não completou o mês do funcionamento. Ou já tem algum resultado que você possa... O desconto começou a partir do dia 24. Do dia 25, não, 24 não tinha desconto, a partir de 25. De janeiro. Então depende, alguém que tenha recebido uma conta que, vamos dizer, de 15, de 10, que a medição, porque as medições não tem um padrão, não é todo mundo o mesmo período. Então, quem tem o período de 10 de janeiro a 10 de fevereiro, de 10 de janeiro a 24 de janeiro não tem desconto. De 25 de janeiro a 10 de fevereiro tem desconto. Então, na realidade, as contas que vão vir com desconto total são aquelas que vão aparecer com vencimentos a partir de agora. Porque a partir agora do final de fevereiro, praticamente são medições a partir de 24 ou de 25 de janeiro. Então, de medição de 25 de janeiro a 24 de fevereiro, esse período é 100%, já tem o desconto integral. Esse desconto integral, no caso das residências, é um desconto em torno de 18%, e no caso das empresas, é um desconto que vai de 18% a 32%, depende. Um pequeno comércio, por exemplo, que recebe em baixa tensão, como se fosse uma residência, terá um desconto em torno de 18%. Uma indústria, uma siderúrgica, uma indústria de alumínio, uma indústria de cimento, que é eletrointensiva, que nós chamamos eletrointensiva, intensiva consumidora, pode chegar a descontos de 32%. Ou seja, a média que nós lutamos durante 2 anos, para que em média se reduzisse para o consumidor final em torno de 20%, a média vai dar até um pouco acima. Vai dar 21%, 22% na média entre todos os brasileiros, todos os consumidores do Brasil. Numa siderúrgica, isso representa o quê em termos de dinheiro, de redução? Isso representa, por exemplo, eu vou pegar logo o setor que é o mais intenso em termos de consumo de energia, que é a indústria de alumínio. A indústria de alumínio no Brasil, pelo preço que a energia estava, era inviável. Tem uma indústria, por exemplo, no Rio de Janeiro, parada, porque é inviável. Simplesmente se parou a produção de alumínio e aqueles que não tinham parado ainda já estavam com data marcada, porque o alumínio ele consome muito no custo dele, o custo de energia é muito alto. Então, um preço alto de energia inviabiliza. No caso desse desconto de 32%, passou a ser viável novamente. Alguns acham que ainda não é suficiente, mas aquilo que estava como impossível, que a indústria de alumínio ia embora do Brasil, hoje se parou para se refazer os cálculos e há uma grande possibilidade da indústria de alumínio não só continuar, aquelas que estão aí, como atrair até outros investimentos. Isso que foi feito não é o final da história. Não é? Quer dizer, fez esse desconto, acertou definitivamente. Do mesmo jeito que agora foi feito esse desconto, há possibilidade nas concessões novas e usinas que estão sendo construídas agora, que vão ter vencimentos futuros, no momento que amortizar, também baratear. Ou seja, o Brasil produz energia da forma mais barata do mundo, nós temos que ter o custo de energia
dos mais baratos do mundo. O que nós não podíamos continuar é produzindo da forma mais barata do mundo e tendo o custo de energia, seja para residências, seja para hospitais, seja para indústria, seja para comércio, para agricultura, dos mais caros do mundo. Então isso foi bom para a competitividade do Brasil, foi bom para as famílias. Quem numa residência vai economizar 18,5%, de 18% a 19% da sua conta, sem dúvida vai pegar esse dinheiro, vai poupar, vai consumir mais, vai comer melhor, vai fazer coisas boas, enfim, vai fazer e vai estar mais justo. Da maneira que as coisas estavam, as pessoas estavam pagando um preço injusto, um preço acima daquilo que deveria pagar. Muito bem, eu vou a um intervalo comercial e a gente volta, que eu quero entender um pouco a tua administração, a sua administração, comparando com outras, esse tipo de atividade, esse tipo de briga, esse tipo de batalha por essas causas, se é uma coisa que tradicionalmente faz parte da Fiesp, ou eu tenho muito do seu input nisso aí? A gente já volta depois do intervalo comercial. Até daqui a pouco.